Lá, começando mais uma análise detalhada por aqui. Hoje vamos direto ao ponto que tira o sono de muito concurseiro: a aprovação dentro do número de vagas. Ah, sim. Aquele momento de alívio, né? Exato. De comemoração. Mas e se logo depois a administração pública vira e diz: olha, sinto muito, mas esse cargo foi extinto. Ou então, estouramos o limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bate aquele desespero, né? Com certeza. Como fica o direito de quem ralou, passou e estava só esperando a nomeação? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. De um lado tem esse direito que parecia sólido, a nomeação para quem foi aprovado dentro das vagas. Certo. Do outro, a realidade muitas vezes dura da gestão pública, a obrigação de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e usar o dinheiro público com eficiência, como a própria Constituição manda. É o clássico embate, então, entre a expectativa legítima do indivíduo e as necessidades da coletividade, da máquina administrativa. Pois é, um equilíbrio delicado. E para entender como o sistema tenta equilibrar esses pratos da balança, nosso foco hoje é uma decisão chave e bem recente do Supremo Tribunal Federal, o tema 1164 da repercussão geral. Isso mesmo. Ele mergulha de cabeça justamente nessa questão. Então, o objetivo aqui é destrinchar o que essa decisão representa na vida real, né? Exato. O que muda, na prática, para quem dedica anos de estudo sonhando com o cargo público. E como a administração, que vive ali jonglando contas e regras fiscais, deve interpretar e aplicar esse entendimento. Vamos fundo nos detalhes e nas consequências desse julgamento. Ótimo. Para a gente entender de onde veio essa discussão toda, vamos voltar ao caso concreto que chegou lá no STF. A história começa em Belém, no Pará. Ah, o caso de Belém. Isso, um concurso público da Secretaria de Saneamento, o edital número 001-2012, CESAM. Ele ofereceu 6 vagas para o cargo de soldador e um candidato foi aprovado em segundo lugar. Ou seja, com folga, dentro das vagas. Com certeza. E a linha do tempo aqui é crucial. Olha só, o concurso foi homologado em maio de 2013. A validade era de 2 anos, então o prazo final era maio de 2015. 2 anos, ok. Pois bem, esse prazo chegou, passou, e o nosso candidato, aprovado em segundo, não foi nomeado. E aí ele entrou na justiça, fez o correto. Em agosto de 2015, depois do prazo de validade, entrou com um mandado de segurança, aquela ação mais rápida, né, para proteger um direito claro, para exigir a nomeação. Até aí, parecia um caso relativamente comum, dessa luta pelo direito à nomeação. Mas aí vem a reviravolta. Exatamente. Em 2016, e aqui está o pulo do gato, depois que o prazo de validade do concurso já tinha acabado, a Prefeitura de Belém publicou uma lei municipal, a 9.203 de 2016, que simplesmente extinguiu vários cargos, entre eles o de soldador. E essa foi a justificativa da Prefeitura para não nomear. Não podemos nomear para um cargo que não existe mais. Esperto? Mas será que colou? Como o judiciário reagiu inicialmente? Lá no Pará mesmo, o Tribunal de Justiça do Pará, o TJPA, deu ganho de causa para o candidato. O raciocínio do TJ foi direto. A lei que extinguiu o cargo veio depois do fim da validade. Faz sentido. Logo, não poderia ter efeito retroativo para tirar um direito que, segundo o tribunal, já deveria ter sido assegurado ao candidato naquele momento. Mas a Prefeitura recorreu para o STF. Imagino. Não se conformou e recorreu. A alegação principal era que a decisão do TJPA violava princípios constitucionais importantes, eficiência administrativa, lá do artigo 37, e principalmente os limites de gastos com o pessoal da LRF, do artigo 169 da Constituição. Ok, o palco estava montado para o STF dar a palavra final. Mas para a gente entender bem essa decisão mais recente, o tema 1164, a gente precisa dar um passo atrás, né? Qual era a base, o entendimento anterior do próprio STF sobre esse direito à nomeação? Fundamental. A base de tudo é outro julgamento importantíssimo do STF, o tema 161. Foi decidido no recurso extraordinário 598.099. Tema 161.
Isso, foi ali que o Supremo bateu o martelo e disse com todas as letras: candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem sim direito subjetivo à nomeação. Ah, isso mudou o jogo, né? Deixou de ser só uma expectativa de direito. Exatamente. Passou a ser um direito propriamente dito, que pode ser exigido na justiça. E o que levou o STF a afirmar essa posição tão forte lá no tema 161? Quais foram os argumentos principais? Foram, essencialmente, 3 pilares. O primeiro é a segurança jurídica, mais especificamente a proteção da confiança. Pensa bem. Certo. A administração lança um edital, diz que tem X vagas. Cria uma expectativa enorme nas pessoas que vão estudar, se dedicar, investir tempo, dinheiro. O mínimo que se espera é que o Estado cumpra o que prometeu. Confiança é a base. Claro. O segundo pilar é a boa-fé objetiva. Exige-se que a administração atue com lealdade, com coerência, sabe? Não pode acenar com a vaga e depois, sem um motivo muito forte e claro, simplesmente dizer: "Ah, mudei de ideia". Entendi. E o terceiro? E o terceiro, talvez o mais importante, é a força normativa do princípio do concurso público, lá do artigo 37 da Constituição. Fazer concurso não é só aplicar a prova. Não mesmo. É garantir isonomia, mérito e que o resultado seja efetivo. Reconhecer o direito à nomeação é dar vida a esse princípio. Entendi a lógica. Então, a partir da homologação do concurso, esse direito subjetivo nasce, mas a nomeação em si, o ato de chamar o candidato, pode ocorrer a qualquer momento dentro do prazo de validade, né? A administração tem essa margem de manobra quanto ao quando chamar, certo? Precisamente. O direito existe desde a homologação, mas a administração tem uma certa discricionariedade para escolher o momento mais oportuno para a nomeação, desde que seja dentro do prazo de validade do edital. Que pode ser de até 2 anos, prorrogável por mais 2. Isso. O que ela não podia, em regra, era chegar ao final do prazo sem nomear quem passou dentro das vagas, sem uma justificativa muito, muito excepcional. Certo. E aí entra a pergunta: essa regra do tema 161 era absoluta? Ou o próprio STF já admitia que em algumas situações muito específicas a administração poderia sim deixar de nomear? Exatamente. O tema 161 já previa que esse direito não era um cheque em branco. Ele poderia ser afastado, mas só em situações excepcionalíssimas. Excepcionalíssimas. Imagino que não era fácil configurar isso, não mesmo? E para caracterizar essa excepcionalidade, o STF definiu 4 requisitos bem rigorosos que precisavam estar presentes todos juntos, cumulativamente. Ok, existiam exceções, mas não era oba-oba. A administração tinha que pular algumas barreiras, né? Quais eram essas condições? Eram 4 filtros bem apertados. Primeiro, superveniência. O fato impeditivo da nomeação tinha que ter acontecido depois da publicação do edital. Depois do edital. Ok. Não adiantava alegar um problema que já existia antes do concurso ser lançado. Segundo, imprevisibilidade. A situação tinha que ser algo fora do comum, extraordinário, algo que a administração não tinha como prever razoavelmente na época do edital. Tipo uma crise econômica gigante, inesperada, ou um desastre natural. Exato. Algo assim que comprometeu seriamente as finanças públicas. Algo realmente inesperado. Ok, superveniente e imprevisível. Quais os outros 2? Gravidade. O evento excepcional tinha que ser tão grave, a ponto de tornar a nomeação algo excessivamente custoso, ou até impossível para a administração continuar funcionando direito. Necessidade. A não nomeação tinha que ser a única alternativa viável. A administração precisava demonstrar que tentou outras saídas menos drásticas. Como cortar outras despesas, remanejar recursos. Isso. Mas que, ainda assim, a única solução para enfrentar aquela situação grave e imprevisível era não realizar a nomeação. Quer dizer, era a última ratio, a última medida mesmo. Requisitos bem exigentes, de fato. Agora sim, chegamos ao ponto crucial. Como a decisão mais recente, essa do tema 1164, relatada pelo ministro Flávio Dino, no caso de Belém, se encaixa nesse cenário. Ela mudou esses requisitos, criou novas exceções do zero. Não exatamente.
O tema 1164 não criou exceções totalmente novas. Mas ele fez algo muito importante. Ele confirmou e detalhou que duas situações específicas podem sim configurar aquela excepcionalidade já prevista lá no tema 161. Ah, então ele especificou melhor as exceções? Quais são elas? Primeiro, atingir o limite prudencial ou máximo de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e segundo, a extinção do cargo público oferecido no edital, LRF e extinção do cargo. Isso. O mérito do tema 1164 foi analisar se essas duas situações se encaixavam naqueles 4 requisitos: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. Interessante. E como o argumento se desenvolveu para encaixar o limite da LRF nesses critérios? Porque, assim, não é algo que a administração deveria prever e controlar? Essa é a ótima pergunta e foi parte do debate no STF. Mas veja como eles entenderam que pode se encaixar. Superveniência. A situação de alerta ou estouro do limite da LRF tem que ter surgido depois do edital. Claro, se já estava no vermelho antes, não vale. Ah, aqui entra a dinâmica das finanças públicas, né? Receitas podem cair de repente por fatores externos, uma crise nacional, por exemplo, ou despesas obrigatórias podem aumentar inesperadamente. Essa volatilidade pode, em alguns casos, ser considerada imprevisível. Entendi. Olha, descumprir a LRF é coisa séria. O artigo 169 da Constituição e a Lei Complementar 101, de 2000, impõem limites claros. Para municípios, por exemplo, o gasto com o pessoal não pode passar de 60% da receita corrente líquida e tem o limite prudencial de 57%. Ignorar isso acarreta sanções pesadas para o gestor e para o município. É grave. Com certeza. E a necessidade? Se a nomeação for o ato que efetivamente vai fazer o órgão ultrapassar o limite legal, e se ficar demonstrado que não há outras despesas que possam ser cortadas para abrir espaço no orçamento, aí a não nomeação pode ser vista como a medida necessária para cumprir a lei maior. Faz sentido a construção. E a extinção do cargo? Seguiu a mesma linha de raciocínio, os mesmos 4 requisitos. Exatamente a mesma lógica. A extinção do cargo também pode ser uma justificativa válida para não nomear, mas só se também preencher os 4 requisitos. Superveniência, imprevisibilidade. Isso. Tem que ser uma decisão tomada depois do edital. Superveniência, baseada em motivos que não eram previsíveis na época, imprevisibilidade, tipo uma reestruturação administrativa profunda e necessária, ter um impacto significativo e justificado pelo interesse público, gravidade, mostrando que o cargo se tornou obsoleto ou inviável. E ser a única saída? E ser a medida estritamente necessária, necessidade. E um ponto crucial. Essa decisão de extinguir o cargo precisa ser muito bem motivada. Ah, motivação. Fundamental, né? Fundamental mesmo. A administração tem que explicar claramente por que o interesse coletivo na extinção se sobrepõe ao direito individual do candidato aprovado. Não basta uma simples canetada, entende? Entendi. E para reforçar essa possibilidade de extinguir o cargo antes da nomeação, foi usada alguma comparação, alguma analogia no julgamento? Lembro de ter lido algo sobre isso. Sim. O relator mencionou um entendimento antigo e já pacificado do STF, que está consolidado na súmula 22. Súmula 22. Isso. Essa súmula diz que até mesmo o servidor público que já tomou posse e está em estágio probatório pode perder o cargo se ele for extinto por lei. Nossa, mesmo no estágio probatório? Mesmo no estágio. O raciocínio aplicado foi: se a lei pode extinguir um cargo que já está ocupado, ainda que pelo servidor em estágio probatório, com mais razão ainda poderia extinguir um cargo que está vago, antes mesmo de ser preenchido pela primeira vez. Claro, faz sentido. Mas sempre respeitando aqueles 4 requisitos da excepcionalidade e a devida motivação, né? Sempre. Isso ficou bem claro. E isso tudo nos leva a uma questão de timing que parece fundamental. A administração pode alegar que estourou a LRF ou decidir extinguir o cargo a qualquer momento. Mesmo depois que o concurso já perdeu a validade, não pode. E esse é, talvez, o ponto mais prático e decisivo firmado no tema 1164. O STF foi categórico.
A causa excepcional, seja o problema com a LRF, seja a lei extinguindo o cargo, precisa ocorrer e ser formalmente reconhecida antes do término do prazo de validade do concurso. Então o relógio é implacável aí. Totalmente. Por que essa fixação no prazo de validade? O que acontece de tão mágico quando esse prazo acaba? Muda completamente o status do direito do candidato? Pensa assim, durante o prazo de validade, o candidato aprovado dentro das vagas tem o direito subjetivo à nomeação, mas é um direito que ainda depende da ação da administração, né? Ela escolhe quando nomear. É como um direito em compasso de espera. Certo, esperando a ação da administração. Agora, no exato segundo em que o prazo de validade se esgota e a nomeação não ocorreu e nenhuma daquelas causas excepcionais foi devidamente formalizada antes desse fim, aquele direito subjetivo que estava esperando se cristaliza. Ele vira direito adquirido. Direito adquirido. Exato. E direito adquirido é protegido contra mudanças posteriores. A partir dali, futuras dificuldades financeiras ou reestruturações administrativas não podem mais afetar o direito daquele candidato de ser nomeado. Entendi. É como se a administração tivesse tido toda a janela de oportunidade, o prazo de validade para apresentar um impedimento real e justificado. Se não o fez a tempo, perdeu a chance e o direito do candidato se torna definitivo. É isso, perfeitamente colocado. E voltando ao caso de Belém, que originou tudo isso, a validade do concurso terminou em maio de 2015. A lei municipal que extinguiu o cargo de soldador só apareceu em 2016. Tarde demais. Tarde demais. A extinção aconteceu depois que o direito do candidato já tinha se consolidado como adquirido. Aliás, essa demora da prefeitura em agir até reforça a ideia de que talvez a situação não fosse tão imprevisível ou necessária assim, sabe? Parece mais uma tentativa de contornar um direito já estabelecido. Faz sentido. Então, amarrando tudo isso, qual foi a tese final, o resumo da ópera que o STF deixou registrado no tema 1164 para guiar todos os outros casos parecidos? A tese fixada é bem direta e vale a pena a gente analisar cada pedacinho dela. Ficou assim. Lei complementadora do artigo 169 da Constituição Federal. Desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Ok, deixa eu ver se eu entendi. Traduzindo, a LRF estourada pode levar à extinção de cargos e isso pode justificar não nomear, mas com condições claríssimas. 1. A situação, LRF ou extinção, tem que ser posterior ao edital. Isso, superveniente. 2. Tem que acontecer antes do fim da validade do concurso. Marco temporal crucial. E 3. Tem que ser muito bem justificada pela administração a tal da motivação. É isso, exatamente esses são os pontos nevrálgicos. A decisão reafirma a força da regra lá do tema 161, o direito à nomeação, mas admite essas duas exceções, LRF e extinção de cargo, colocando travas importantes, o fator tempo, que é a validade do concurso, e a obrigação de motivar. Fica claro que entender essas decisões do STF, com todas as suas camadas, né, as referências a temas anteriores, como o 161, e como elas se aplicam na prática, é crucial. Sem dúvida. Não à toa, como a gente vê nos materiais de estudo, temas assim são figurinha carimbada em provas de altíssimo nível para carreiras jurídicas, como procuradorias, magistratura, defensorias. Quem almeja esses cargos precisa estar com esse tipo de conhecimento na ponta da língua. Sem a menor dúvida, a complexidade é inerente ao direito administrativo e constitucional nesse nível, e as bancas examinadoras exploram isso a fundo. Pois é. E para dar conta de acompanhar essas mudanças, essas nuances, ter acesso a ferramentas de estudo adequadas faz toda a diferença. Aliás, aqui vai uma sugestão. Opa! Se quem está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Olha aí, boa dica. Organização e material de qualidade são essenciais para dominar temas densos como esse tema 1.164. Com certeza. Excelente dica. Mas voltando rapidinho à decisão do tema 164, fiquei sabendo que teve uma parte da proposta do relator, o ministro Flávio Dino, que acabou não sendo aprovada pela maioria. Era algo sobre impedir novas contratações, não foi? O que houve ali? É verdade. Foi um ponto interessante do debate no plenário. O ministro Flávio Dino propôs no voto dele uma espécie de sanção pedagógica, digamos assim. Sanção pedagógica? Como assim? A ideia era: se a administração usasse o argumento do limite da LRF para não nomear um aprovado, ela ficaria impedida, por um prazo de 5 anos, de fazer contratações temporárias para a mesma função ou de abrir um novo concurso para aquele mesmo cargo. Ah, interessante. Para evitar que a LRF virasse desculpa, né? Exato. A ideia era clara: evitar que a LRF fosse usada como uma desculpa conveniente para trocar concursados por temporários ou simplesmente adiar a nomeação para um momento posterior, ferindo a boa-fé e o princípio do concurso. Parece uma ideia forte para garantir a coerência da administração, porque a maioria dos ministros não acompanhou essa parte. A maioria entendeu que essa proposta, embora bem intencionada, acabava extrapolando o objeto específico do recurso que estava sendo julgado ali. A questão processual. Isso. O foco da discussão, que foi delimitado pela repercussão geral, era definir se a LRF e a extinção do cargo poderiam justificar a não nomeação do candidato já aprovado. Criar uma regra nova sobre futuras contratações e concursos seria ir além dessa questão central. Entendi. Foi essencialmente um argumento baseado nos limites processuais naquele julgamento específico, não necessariamente uma discordância sobre o mérito da ideia em si, sabe? Entendido. Questão de foco processual mesmo. Bom, acho que fizemos uma análise bem completa hoje. Para fechar a conta, a mensagem principal é que o direito à nomeação, para quem passa dentro das vagas, lá do tema 161, continua firme e forte, baseado na confiança e na lealdade que se espera do Estado. Isso é fundamental. No entanto, o tema 1164 veio para esclarecer que sim, existem situações excepcionais, ligadas principalmente aos limites da LRF e à extinção de cargos por interesse público, que podem afastar esse direito. Mas a grande trava, o ponto de controle, é duplo. A causa excepcional tem que surgir e ser formalizada antes do fim da validade do concurso, o timing. E a administração tem o dever de justificar muito bem essa decisão. O timing e a motivação são as palavras-chave, então. Exato. E essa decisão, ao tentar equilibrar o direito individual do concurseiro com a responsabilidade fiscal e administrativa do Estado, nos deixa com uma reflexão importante, né? Qual seria? Ela abre a porta para exceções, mas também levanta perguntas essenciais. Qual o nível de exigência que o judiciário deve ter ao analisar as justificativas da administração? Será que a prova da imprevisibilidade e da necessidade vai ser rigorosa o suficiente para evitar abusos? Boa pergunta. Como garantir que o argumento da LRF ou da extinção do cargo não vire uma carta coringa para a administração simplesmente frustrar a expectativa legítima de quem se dedicou tanto? É um risco real. Isso nos conecta a debates maiores sobre a transparência dos atos públicos, a qualidade da motivação das decisões administrativas e também a real capacidade de controle das contas públicas no Brasil. Fica a questão no ar. Como podemos garantir que essas exceções, agora mais claras, não se tornem, na prática, a regra, esvaziando aos poucos a força do princípio do concurso público? Uma reflexão final muito pertinente. Algo para continuarmos atentos e